Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Nós temos muito medo da morte, porque para morrer basta estar vivo. Uma hora para outra nós vamos morrer, e então, acabou. Só que a palavra de Deus, ela nos dá uma esperança. Se nós voltarmos atrás e perceber lá no início, aonde surgiu a morte, quando que a morte foi criada, quando que a morte ela passou a habitar neste mundo. A Bíblia nos revela que quando Deus cria Adão e Eva, não existia morte. Só que Adão e Eva preferem pecar contra Deus. Eles tinham tudo com Deus, mas eles preferem desobedecer a Deus. Então a humanidade cai no pecado. E como nós lemos em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecarmos, nós merecemos morrer. É necessário que nós venhamos morrer para o salário ser cumprido. É a palavra de Deus. É o salário. Quando nós trabalhamos, nós queremos receber o nosso salário. E o pecado é a mesma coisa. Quando pecamos, tem que vir o seu salário, tem que vir a sua consequência. E a consequência é a morte. Então a morte passa a habitar na humanidade. E não existe quem não venha pecar. Porque a Bíblia diz que quem mentir é mentiroso e o diabo é o pai da mentira, então já pecamos. Se nós desejarmos algo que não é nosso, pode ser um carro, uma moto, qualquer coisa, qualquer objeto, nós já adulteramos contra Deus, porque nós desejamos, então nós já pecamos. Só no nós pensarmos que nós não temos pecado, a Bíblia diz que nós acabamos de pecar. Então agora todos nós estamos condenados à morte. E a morte ela não respeita ninguém. A morte ela vem e traga. A Bíblia nos relata que desde Adão a morte vinha e pegava. A morte vinha e tirava a vida. A morte vinha e dominava. Os grandes homens, o homem mais forte do mundo que foi Sansão, morreu. A morte veio e tragou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, a morte veio e tragou. Homens, Salomão, o homem mais sábio do mundo, a morte veio e tragou. Só que teve uma vez que a morte, o seu maior triunfo era buscar o Filho de Deus. E o Filho de Deus estava conosco, ele se fez carne e habitou conosco. Então agora, quando a morte vem e traga Cristo, ela leva Cristo para a sepultura. É o seu maior troféu. Só que a morte, aleluia, a morte, ela se alimenta de pecado. Ela se alimenta de corrupção. Agora, quando a morte, ela pega o Filho de Deus, ela começa a comemorar, porque é o seu maior troféu. Mas a Bíblia nos relata que ao terceiro dia, as ataduras, a morte não suporta segurar o Filho de Deus. E o Filho de Deus ressuscita ao terceiro dia. Por quê? Porque a morte se alimenta de corrupção. E Jesus era incorruptível. A morte se alimenta de pecado, mas o Filho de Deus não tinha pecado. Então a morte não pôde segurá-lo. Jesus Cristo, ele pagou o preço. Jesus Cristo, ele desceu só para vencer a morte, para que se nós o aceitá-lo, ele vai estar conosco. E quando chegar o dia da nossa morte, a morte vai ter que olhar para nós e ela vai enxergar Cristo em nossas vidas. E ela sabe que com o Cristo, ela sabe que com o Filho de Deus, ela não pode lutar. Ela já perdeu uma vez e ela sabe que vai perder de novo, porque a morte não tem autoridade sobre o Filho de Deus, porque ele mesmo já venceu a morte. É uma reflexão. Morrer
nós vamos, se Jesus não vir até lá, a nossa morte vai chegar mais cedo ou mais tarde, novo, velho, independente da situação. O que eu posso escolher e o que você pode escolher é com quem nós queremos estar quando a morte chegar. Deus abençoe. É uma reflexão para nós, em nome de Jesus.